Meus queridos irmãos, saúdo com a paz do Senhor, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Mais uma vez, nos chegamos até os irmãos para transmitir mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da igreja aqui de Rio Claro, uma escola bíblica que já estamos na lição 9, e dessa revista que tem sido bastante importante para nós, um tema muito importante, e que eu estava até pensando, que a gente faz algumas coisas no automático, a gente vai contribuindo, a gente vai vivendo, no automático, e essa lição veio para nos relembrar, da missão da igreja realmente. Estar na igreja é necessário, a comunhão, mas a igreja tem uma missão, e essa lição ela veio nos trazer essa mensagem, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, que nós cremos estar iminente, Jesus está às portas para voltar. Então vamos estudar hoje, meus irmãos, a nossa lição de número 9. Os irmãos que têm aí a sua revista, deixa em mãos. Eu vou usar alguns textos que vai ficar no slide, mas é bom os irmãos terem a lição em mãos para poder acompanhar também alguns textos. Vamos orar para iniciar, e aí estaremos discorrendo nesse tempo que temos dessa nossa lição muito importante. Essa lição ela é importante em muitos aspectos, E um deles é o título dela, A Igreja e o Sustento Missionário. A gente contribui e Deus nos abençoa, Então a bênção de Deus está atrelada, a essa questão do nosso sustento à obra missionária. Vamos orar para iniciar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa oportunidade, pela tua misericórdia, a tua graça sobre nós, sobre nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue conosco, nos abençoe para ministrar essa mensagem, aqueles que escutam, aqueles que estão assistindo, que possam ser impactados, que o Senhor possa falar com cada um de nós, Pai querido, para a mudança do nosso comportamento com relação à contribuição na obra missionária. Abençoe os irmãos que estão aqui para que essa transmissão seja efetuada e todos nós que estamos participando desse trabalho. Pai querido, se conosco, nos dê a tua graça, pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos aqui uma lição maravilhosa, A igreja e o sustento missionário. O nosso textuário, ele está em Filipenses, e é o texto base para essa lição também. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vamos ver depois o contexto desse versículo, mas veja que interessante, Que o Senhor suprirá todas as necessidades em glória. Então todas as nossas necessidades serão supridas espiritualmente, por Cristo Jesus. A verdade prática já tem um pouco de relação com o que eu falei agora de pouco. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Então o Senhor abençoa aqueles que contribuem com a obra missionária. Nós vimos até aqui, nas lições passadas, que Deus chama algumas pessoas de maneira muito específica, uma chamada específica para missões. É aquele missionário que vai a outra cidade, a outro estado, a outro país, e se dedica totalmente a essa obra, entrega a sua vida para essa obra. E aí vai com a sua família, filhos, se tiver, para fazer a obra missionária, e é uma chamada específica. Eu, por exemplo, não tenho uma chamada dessa, eu sou muito mais um professor, mais caseiro, vamos dizer assim, mas pessoas têm a chamada específica para fazer a obra em outra localidade, uma missão transcultural. E a igreja, isso é específico, específico para algumas pessoas. E a igreja tem uma missão, tem uma necessidade, ela precisa apoiar esse missionário que vai estar em outro país. A igreja, vimos na lição 6 aqui, que aquele que não vai, ele ora e contribui. E vamos ver hoje, nessa lição de hoje, especificamente a contribuição. Então, alguém tem a chamada específica para missões transculturais. Mas a igreja
todos na igreja, e não é chamada para isso. Isso aqui é dever de todos, como igreja que sustenta um missionário. Então, o sustento missionário está atrelado à igreja. E vamos ver isso com muita propriedade na lição de hoje. E aí, o que acontece? O nosso escritor da revista aqui, ele escreve o seguinte, que o sustento missionário é um investimento espiritual. Nós estamos investindo no reino de Deus para que o missionário tenha condições de fazer a obra no outro país, né? E aí é interessante que Deus ele nos abençoa por isso. Né? Graças a Deus, estamos em uma igreja onde nosso pastor nos ensina sobre isso e temos visto aqui, né, missionários que vêm aqui testemunhar. É uma igreja que investe em missões, né, investe nos missionários, e aí a gente vê, né, esse retorno aqui na igreja, né? E aí os irmãos também precisam estar participando mais fortemente dessa questão do sustento missionário. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. Paulo fala assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Versículo 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí os irmãos vão se lembrando que Paulo ele era um missionário. Ele vivia de missões, plantou muitas igrejas, e temos isso aqui no Novo Testamento. E agora Paulo está falando assim, com relação a essa obra missionária, né? Ele já aprendeu a contentar-se com o que ele tem. E vamos discorrer o texto aqui. Aí ele fala: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um texto muito conhecido por todos nós, né? Paulo, ele pode passar por tudo isso em Cristo, né? Tanto a ter fartura como a ter necessidade. O 14. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Então aqui, ele está escrevendo a igreja dos Filipenses. E ele fala que nas suas dificuldades, os irmãos de Filipenses tomaram parte na aflição dele, quer dizer, participaram junto com ele. O versículo 15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. O texto é muito claro, mas veja o que Paulo fala, né? Que nenhuma igreja ajudou com ele na questão de dar e a receber, que com relação a ofertar, a ajudá-lo, né? Senão somente os filipenses. Então é uma igreja que no início do Evangelho, a igreja de Filipenses sustentava o apóstolo Paulo, né? E é por isso que ele está sendo citado aqui hoje. O 16. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Então, mais de uma vez eles ajudaram. Mandaram o necessário, o que ele precisava. Que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. O 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado. Então veja, Epafrodito levou o que os irmãos da igreja de Filipos levaram a Paulo. Como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E aqui a gente vê o nosso texto áureo novamente. Eu falei que a gente já viu o contexto. Esse é o contexto com relação à contribuição a um missionário. Então veja, a gente vê esse texto aqui sendo citado fora do contexto, mas olhando aqui, literalmente, nesse contexto, o que esse texto quer dizer? Que por eles terem ajudado o apóstolo Paulo, terem suprido sua necessidade na obra missionária, Deus suprirá todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. Então é esse o contexto. A Bíblia é muito clara que o Senhor vai abençoar aqueles a que contribuírem com os missionários, com a obra missionária. O 20, ora, a nosso Deus e Pai seja dada toda a glória para todo sempre. Amém. Então passamos pelo texto aqui e ele é muito claro e vamos discorrer agora na nossa lição nesse ponto
mas eu já queria comentar algo com os irmãos, já no início aqui, nessa leitura bíblica, para a gente já entrar na lição sabendo do que nós vamos falar, né? E é esse o assunto agora, desculpa, em que o pastor Wagner e Gabi escreveram a nossa lição, para nos clarear a mente e colocar o padrão, né, as bases para essa obra tão importante que é a obra missionária, que nós já temos visto aqui durante a lição. Estamos na lição 9, né? Então, os irmãos, já passamos por muitas coisas aqui, já temos a plena consciência da importância de missões para a igreja, né? Nós somos frutos do trabalho missionário, né? Se nós temos hoje, temos uma igreja que nós somos evangelizados, nós aceitamos a Jesus, conhecemos a Jesus, estamos a caminho de encontrar com Ele, é porque alguém foi enviado e alguém sustentou esses missionários, né? Então nós somos fruto de missões, não podemos esquecer disso. A introdução é o seguinte: o propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. E essa lição é importante, meus irmãos, porque quando se fala em dinheiro, as pessoas ficam assim um pouco mais relutantes, né? Porque é muito se falado por aí com relação a igrejas no uso do dinheiro. Mas graças a Deus, a nossa Assembleia de Deus é uma igreja responsável e nós vemos o uso desse dinheiro, né? O uso de como é feito esse investimento em missões, né? E tem dado resultados, tem dado frutos. Então essa lição é importante porque ela vai mostrar o aspecto do missionário e o aspecto do ofertante, né? Para o missionário é essencial que ele receba essa ajuda, né? E para o ofertante é muito importante também, né? De ter essa consciência de estar ajudando a obra e também de que ele está juntando tesouros nos céus. O próprio Deus estará o abençoando. O nosso primeiro tópico, primeiro item, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipos. Já lemos aqui a leitura bíblica em classe, que nos mostrou, né, Paulo reconhecendo que a igreja de Filipenses, o sustentou, o ajudou muito, né, e agora estamos vendo aqui no primeiro tópico esse ponto. Para relembrar aos irmãos, eu coloquei um mapa que está aí na tela, lá em cima, no centro da tela, lá em cima, tem uma flecha. E essa flechinha está mostrando aí a cidade de Filipos. E os irmãos, os estudiosos aí que já leram o livro de Atos, vão se lembrar de que o apóstolo Paulo estava ali em Troade e o desejo dele era descer para Éfeso, né, evangelizar ali na Ásia. Mas, no capítulo 16 de Atos, Paulo em um sonho, né, tem uma visão, e o texto diz assim, Atos 16, versículo 9. À noite, Paulo teve uma visão no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Os irmãos vão ver no mapa ali, perto da flechinha, um pouquinho ali para a esquerda, escrito Macedônia, na parte de cima ali do mapa. E aquela região é a região da Macedônia, que compreende Filipos, Anfípolis, Bereia, né? Então ali é uma região, né? E Filipos estava nessa região. Então, Paulo teve essa visão de que um homem chamava, né, passa a Macedônia e ajuda-nos. O versículo 10 de Atos 16. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali fomos a Filipos, né? Então Paulo aqui, ele vai a Filipos através de uma visão que ele teve, né? Deus o avisou ali, o informou ali através de uma visão e um sonho, e ele entendeu que deveria ir a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Então esse é o contexto em que Paulo vai a Filipos. E ali em Filipos, né, ele começa a obra, e nós vimos a nossa leitura bíblica em classe, mais uma vez comentando aqui, que é essa igreja que sustentou o apóstolo Paulo. Então veja que Deus tem o plano todinho traçado, né? Deus tem o plano todinho traçado. Se eles, naquele momento, eles descessem ali na Ásia, o plano não seguiria corretamente, mas Deus aqui, ele fez a rota,
né? E eles tinham que passar por Filipos, porque dali eles iam ser sustentados para prosseguir a viagem. Então veja que maravilha, como que Deus ele sustenta o missionário, ele abençoa o missionário. E aí Deus abençoa e sustenta o missionário através de quem? Através de nós. Através de nós. Então essa lição é muito importante por mais esse aspecto. Lendo aqui um texto da nossa lição, de fato o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, do 10 ao 20, que nós lemos agora, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Viveu a abundância e a escassez na vida. Né? Antes dele se converter, talvez não tinha experimentado a escassez. Mas agora, na obra missionária, ele conheceu, né? E graças aos irmãos de Filipos, ele viveu também essa abundância. Veja aqui, eu vou citar aqui mais uma vez o versículo 11, que diz assim: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E aqui faz referência à sua necessidade, né? Versículo 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a matéria, em todas as coisas estou instruído, tanto na ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, todavia fizesses bem em tomar parte na minha aflição. E aqui até grifei uma parte do versículo para reforçar aos irmãos esse relacionamento de Paulo com a igreja dos Filipenses. Versículo 15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, lembra do mapinha, Macedônia? Lá em cima, partiu da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente vós. Então veja aqui, o relacionamento de Paulo com os Filipenses era essencial para a obra seguir avante. Era essencial. Né? Vimos na lição passada que Paulo também trabalhava para não ser pesado, né? Mas essa questão de os irmãos enviarem oferta para eles foi fundamental. Segundo subtópico, o privilégio de participar do sustento missionário. Então veja o ponto de vista que o pastor Wagner coloca aqui na nossa lição, o privilégio de participar do sustento missionário. Mês passado, ou retrasado, não me lembro ao certo, vieram aqui na igreja um casal de missionários lá a família, né, missionários lá da China. Né, e eles contando os testemunhos aqui, e é muito satisfatório, né, e é um privilégio realmente a gente poder falar assim, eu contribuí com essa obra. Né, em alguns anos eles deixaram uma igreja lá, estão partindo agora para um outro desafio, e pessoas estão sendo salvas. E é um privilégio nosso poder participar dessa obra. Né? É uma obrigação nossa, mas é um privilégio muito grande. É um privilégio enorme. Conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Então, quem é que tem que sustentar o missionário? É a igreja local. Né? Nós temos o pastor Marcelo, que está na Itália, ele é desta igreja aqui e esta igreja o sustenta. Né? Então, a igreja local é que faz o sustento desse missionário. Também existem agências missionárias que recolhem de várias igrejas, né, somam um montante e sustentam vários missionários. Também tem essa organização também que é excelente, né? Mas de qualquer forma, a igreja local precisa ter o seu recurso para missões. Como eu já falei aqui, nosso pastor, ele é um pastor que tem a visão do sustento missionário, e ele faz essa obra, administra os recursos que essa igreja dispõe, né, para sustentar os missionários. Isso é uma bênção enorme, e é um privilégio enorme. Quando vem um missionário aqui, já vieram vários, né, e eles agradecem à igreja pelas contribuições. Isso é um privilégio, meus irmãos, precisamos ter isso em mente. Os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Né? Isso é importante. E aqui mais uma vez o versículo 15
né? E eu grifei ali a parte de baixo ali, que somente vós ajudaram ele. Somente os filipenses, né? Somente os filipenses. Então eles faziam isso de maneira voluntária para o apóstolo Paulo. Até porque Paulo não ia sozinho, né? Tinha ali a sua equipe, né? Os irmãos que estavam junto com ele. O terceiro subtópico, esferas de sustento missionário. Né? Aonde que esse sustento missionário vai alcançar? Né? Quais são as esferas da vida do missionário? O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. E aí, meus irmãos, quando chega nesses assuntos assim, eu fico pensando, nós estamos aqui, né? Você pode não estar aqui em Rio Claro, mas está em alguma cidade aí. Existe um amparo, né? Nós estamos perto da família, perto de amigos, perto de colegas de trabalho, perto de pessoas que nos rodeiam. A igreja local, estamos amparados. Se precisarmos de alguma coisa, pessoas podem nos ajudar que estão próximas a nós. Se ficarmos doentes, nós temos aqui uma rede de saúde, por mais que do governo, né, por mais que talvez não seja ideal, mas tem, né, para socorrer. Existem recursos, a língua é a sua língua materna, então é fácil de se comunicar. Então nós temos aqui recursos mais disponíveis. Né? Agora imagina um missionário. Ele sai do seu país, da sua terra, leva a sua esposa e filhos, e num lugar com uma língua diferente, alimentação diferente, dinheiro diferente, tudo diferente, costumes diferentes. E ali tem que se adaptar e ainda convencer, pregar a palavra, né? E aí buscando o convencimento das pessoas com relação a Jesus. E aí a gente para pensar no contraste, né? Aqui nós estamos num conforto enorme, por mais que passamos por dificuldade muitas vezes, mas nós temos amparo, temos pessoas, né, que nos rodeiam, que nos conhecem. Agora chega num país diferente, né? A pessoa precisa de um amparo da igreja. E quem faz esse amparo é a igreja local. E pensando, meus irmãos, quem tem filhos, né, tem que estudar, tem que ir para a escola, tem que comer, as crianças têm que se divertir, até o missionário tem que ter um momento de lazer com a família, né, e tudo isso vem da onde? Do sustento da igreja. Então, onde a igreja vai alcançar com essa contribuição? Né, na alimentação, na moradia, no transporte, necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural. Então, o missionário precisa ter tranquilidade financeira, não ser rico, não sobrar dinheiro, mas ter paz na sua mente com relação a pagar as contas, para ele poder ter ali a estratégia e poder evangelizar. Né? Se o missionário ficar sofrendo ali, ter que trabalhar ainda, vai ser mais difícil. Né? Então, a igreja sustentando o missionário, ele terá mais condições de executar o seu trabalho. Né? Então a igreja vai precisa atender às necessidades do missionário. E tendo em vista isso, meus irmãos, um custo de enviar um missionário, não é somente enviar. Vamos pagar a passagem de avião e vamos mandar um missionário para lá. Não é só isso. Né? Estadia, a moradia, o transporte, escola e tudo mais. Então, tudo isso custa dinheiro. Né? Custa dinheiro, e aí você pensa aí o quanto você está contribuindo, né, para que o missionário tenha condições de pregar o evangelho. Né? Então nós precisamos refletir um pouco mais na condição, né, fazer uma oferta em que a gente esteja com consciência, pensando no que nós estamos fazendo. Não automaticamente, né, vou ofertar aqui porque o pastor pediu. Não, é uma oferta com consciência. Uma oferta que a gente entrega sabendo para onde vai, né, e muito feliz porque o missionário vai conseguir ter o que comer, ter onde morar, ter condições de criar seus filhos e condições de ter uma vida. Né, onde o missionário estiver. Por toda a Bíblia, Deus ordenou que os que tivessem um ministério de tempo integral fossem sustentados pelo povo de Deus. E isso, meus irmãos, não é novidade. Né, a Bíblia mostra em vários textos, vamos ver alguns aqui, que o povo de Deus precisa sustentar aqueles que vivem
para a igreja de maneira integral. Isso é bíblico, isso é ordenança de Deus. Né? Aquele que se entrega para a obra, que tem a chamada específica, para dirigir uma igreja, para pastorear uma igreja, para ser um missionário, ele necessita desse sustento. E é bíblico, foi Deus quem mandou. Então veja, desde lá dos sacerdotes, lá no começo, lá quando Deus criou, libertou o povo de Israel, Deus colocou ali, instituiu o sacerdócio. Nós vemos que em Números 18, todo o texto ele vai falar sobre isso. Todo o texto vai falar sobre isso. E os sacerdotes e levitas, né? Nós vamos ver que o povo de Deus deveria sustentá-los. Então veja aqui esse texto que está na sua tela. Sobre os sacerdotes, Números 18 e 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Essa é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor, para que você e para a sua descendência. Aqui Deus falando para Arão, né, para o sacerdócio. Então, eles deveriam receber essas ofertas. Né? O que os filhos de Israel trariam para o Senhor como oferta, ficaria ali para os sacerdotes, para sustento deles. Então veja, meus irmãos, que é bíblico. Né? Deus ele orienta, ele ordena que aquele que vive da obra, né, ele seja alimentado pela mesma. Jesus também, ele orientou, Mateus capítulo 10, versículo 9 e 10, ele fala o seguinte: nem levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Né? Então, ele orienta, né, a não levar nada, porque estão trabalhando para a obra de Deus. Então, eles são dignos do alimento. Né? Deus ia preparar alguém para sustentá-los. E o apóstolo Paulo também fala, 1 Coríntios 9,14. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. E é muito justo. Porque a fazer a obra de Deus, os irmãos que são obreiros, irmãos e irmãs que são obreiros, sabem que o trabalho não é fácil, é desgastante e necessita, né, de concentração, de o seu tempo seja focado nesse trabalho. Né? Então, é muito importante. Nós vimos aqui uns textos bíblicos que nos mostram que o Senhor, ele ordena, né, que aquele que vive do evangelho, que sejam sustentados também por ele. Devemos relembrar que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários. Então, veja que interessante, né? A gente entra aqui na igreja, a igreja vai enviar para o missionário, ou algumas pessoas enviam diretamente para alguns missionários, agência missionária, então contribui de alguma forma com missões. E aqui, o nosso pastor escreve aqui o seguinte, que Deus recebe essa oferta. Né? Nós estamos ajudando o missionário e é o Senhor quem recebe como uma oferta para ele. E aí ele se compromete a suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo. Olha o texto de Filipenses 4:18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como, olha, eu até grifei aqui, cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então o que nós entregamos aqui como oferta é uma oferta, na verdade, a Deus. É uma oferta a Deus, em que o próprio Senhor ele recebe essa oferta, né, de adoração e ele nos abençoa. Então veja como é importante essa contribuição em missões. Veja como é importante a gente se desprender de uma parte da nossa renda para ajudar, para investir no reino de Deus, para investir em missões. E aí é como uma oferta de cheiro suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus.
né? Davi, em um dado momento, na construção, para juntar recursos para o templo, ele falou assim: não vou oferecer nada para Deus, algo para Deus que não me custe nada. Né? Então é um sacrifício, né? É algo que a gente faz para o Senhor. O segundo tópico, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja, o custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas. E realmente deve-se pensar, planejar, né? Vamos enviar um missionário. Quanto que a igreja dispõe de recursos? Quanto custa passagem aérea? Quanto custa aluguel? Quanto custa alimentação? Quanto custa escolas? Então, tudo isso entra no custo. Né? E esse custo vem para a igreja. Tem condições de pagar todo esse custo? Tem. Então, envia. Né? Então, a igreja ela tem essa responsabilidade. E tudo começa aqui com o planejamento. Se planeja, né, o que fazer, como fazer, se tem recursos, para que depois, meus irmãos, não chega lá, fica lá o missionário 2, 3 meses, a igreja fala: puxa vida, não temos condições de manter o missionário, volta. Ou abandona o missionário, fala: não conseguimos mais, se vira aí. Né? Então a igreja ela precisa planejar, né? Planejamento financeiro do sustento do missionário. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário vai ser enviado. É muito diferente enviar um missionário lá para a Austrália do que enviar para a Índia, do que enviar para a China, ou até mesmo dentro de um país, localidades diferentes, África. Então, todos os países têm um padrão de vida diferente. Então, é necessário estudar o padrão de vida em que o missionário será inserido. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. A igreja ela é responsável por aquele missionário financeiramente. Né? A igreja o sustenta. E esse compromisso deve ser ajustado periodicamente. Porque imagina, o missionário está na Argentina. Né? Uns anos atrás tinha uma economia um pouco melhor. Agora está com uma economia numa situação bastante difícil. Então o cenário econômico mudou lá na Argentina. Então o repasse para esse missionário precisa também ser revisto. Né? Então tudo tem que ser um planejamento. E os irmãos vejam que tudo isso deve ser feito para quê? Para que o missionário tenha condições de pregar o evangelho. Para que a missão da igreja seja feita. Né? Então o missionário está lá na ponta, pregando o evangelho. E a igreja está aqui, orando por ele e o sustentando com as suas contribuições. Então veja que tudo isso, meus irmãos, faz parte da missão. Faz parte da missão. Se a igreja não contribuir, o missionário não consegue pregar. A missão não vai ser feita. E aí nós vamos falhar na nossa missão de expandir o evangelho, de pregar o evangelho. É muito importante termos isso em mente. Né? O segundo subtópico, princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, 10 ao 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Então vamos ver aqui alguns princípios básicos que parecem ser coisas simples, mas são extremamente importantes. E meus irmãos, nós que estamos aqui em Rio Claro, temos um pastor organizado, um administrador. Então para nós a gente vê muito claro assim que as coisas aqui vão acontecendo de maneira organizada. Mas nem todo lugar é assim. Nem todo lugar é assim. Então, essa lição ela é muito importante para que todos vejam, né, a maneira de ser feita o sustento do missionário, a maneira de ser feita a nossa organização para essa obra tão importante. Então, princípios básicos do sustento missionário letra A. O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e a necessidade dos missionários no campo. Nós já falamos aqui, não é somente enviar, de pagar a casa lá, né? Tem mais necessidades, né? De se vestir, de comer, de algum lazer, dos filhos, de estudar. Então, o suporte financeiro deve ser amplo, deve ser coerente, né? Deve ter ali um planejamento, como nós dissemos aqui agora.
Então, as carências e necessidades dos missionários não devem ser ignoradas. Porque imagina a situação de missionário, meus irmãos. Está em outro país, com 2 filhos pequenos. Né? Se ele tiver que trabalhar, casa e tudo mais, vai ser muito difícil dele pregar a palavra. Vai ser muito difícil de ter disponibilidade e tempo para se pregar. Né? Diferente da situação, se a igreja sustentá-lo. Aí ele tem condições de fazer a obra. Né? E também necessidades das crianças. Né? Então é muito importante o sustento para essa família. E eu sempre penso assim, né? Se coloca no lugar de um missionário com filhos em outro país. Né? É difícil, meus irmãos, é difícil. Por isso que deve ter a chamada específica e uma igreja o suportando, né? Dando o seu sustento com orações para que Deus abra as portas e também com sustento financeiro. Né? Agora, final de ano chegando, imagina, né? Em um país que Natal é comemorado, e aí crianças querem presentes, e o missionário precisa ter condições também para dar o Natal à sua família. Então precisamos pensar em tudo isso. Letra B, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Né? Por exemplo, todo dia 30 está lá o dinheiro para ele. Né? Todo dia 10, não sei, marca uma data, tem que estar lá o recurso. Né? Senão ele faz o seu planejamento na sua casa e aí o dinheiro não vem e vira uma aflição, vira uma prova. Né? Então a igreja deve ser responsável e um modo eficiente. Né? Não sei a maneira de fazer, de usar banco ou não, mas a maneira de chegar ao recurso do missionário deve ser eficiente e deve ser responsável, porque é o sustento dele. É o sustento dele. Letra C, o sustento de missões é uma resposta voluntária aos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Então, é algo voluntário. Né? Essa lição está aqui nos orientando, nos conscientizando, mostrando as bases bíblicas aqui para obra missionária, os princípios básicos, mas essa obra ela é feita voluntária. Né? É voluntário. E as pessoas que fazem isso, fazem porque são gratos a Deus pela salvação que receberam. Assim como eu recebi a salvação e sou grato, eu preciso ajudar que outras pessoas também recebam. Se eu não tenho a chamada específica de ir, eu preciso ajudar de alguma maneira. E é orando e contribuindo. Né? Então é uma obra voluntária. Letra D, o sustento deve ser mais do que básico, deve ser amplo, de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Como eu falei aqui, né, as esferas são muitas e tem que ser atendido. Né? Não vai enviar lá só para o missionário comer pouquinho, né? Tem que ter condições de viver de uma maneira digna, né? Porque ele está representando o povo de Deus. A letra E, o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Constante e permanente. Não dá para falar assim, esse mês não vai dar para mandar oferta. Não dá, né? Deve ser constante, né? E aí a gente volta no assunto do planejamento. A igreja tem que se planejar, tem que ter um controle, tem que ser tudo muito bem planejado para que não venha faltar. Né? Que não venha faltar e entrar em desespero, né? Para falar uma palavra bem clara, para que todos entendam, para que não venha entrar em desespero. Já ouvimos testemunhos, eu já ouvi testemunho de missionários contando que estava em missões e aí, de repente, parou de vir o dinheiro e Deus proveu de outro lugar. Né? Isso é ótimo, glórias a Deus, porque Deus provê e sustenta. Mas o missionário não deveria passar por isso não da provisão, por isso da igreja abandoná-lo. Né? A igreja deve ser constante. Né? Deus vai sustentar? Lógico que vai, né? Mas a igreja tem que fazer a sua parte, né? Não pode faltar. O terceiro tópico, o terceiro subtópico, um apoio fiel e permanente. Fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. O versículo 16. Porque também, uma e outra vez, me mandaste necessária a Tessalônica. Então, sustentaram ele com o que ele precisava mais de uma vez.
mais de uma vez. Então veja que a importância e o reconhecimento do apóstolo Paulo. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. Então, é que eu venho falando aqui já, né? Planejamento, né? O missionário não pode ser abandonado, não pode ser deixado, não pode ser largado, não pode deixar de ser sustentado. Precisa, é o sustento. É igual a gente ficar um mês sem ser um salário, né? Trabalha ali o mês inteiro ali, e aí, quando vai vir um salário, fala, a empresa não dá para pagar esse mês aqui. Vai ficar difícil a situação, né? É a mesma coisa que o missionário, né? Tá esperando aquele recurso chegar para dar o alimento ali, para suprir suas necessidades, e de repente não vem. Ah, por que não veio? Ah, a igreja passou por um aperto, né? Então é necessário o planejamento do sustento do missionário. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis, em que eles confiam para perseverar no apoio à oração e doação. Então eles dependem disso, né? Não tem outra forma. Eles dependem disso para conseguir fazer a obra. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. Então é enviar e manter, né? Sustentá-lo. A palavra é essa, sustentar o missionário. O próximo, agora sim, o terceiro tópico, aprendendo a investir na obra missionária, igreja de Filipos versus igreja de Corinto. Vamos ver aqui, meus irmãos, que a igreja de Corinto, ela não ajudava, né? A igreja de Filipos sim, a de Corinto não. E Paulo escreve na sua segunda carta à igreja de Corinto orientações, né? E são muito importantes para nós essas orientações. Vamos ver algumas aqui. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Já vimos isso aqui, lemos os textos, a igreja de Filipos, ela sustentou o apóstolo Paulo. Seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Agora aqui falando de Corinto. Os membros de Corinto, eles foram insensíveis quanto a isso. Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo Paulo pudesse exercer suas atividades. Então a igreja de Corinto não contribuiu, mas outras contribuíram, né? Esse texto aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8 e 9, diz o seguinte: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Então ele recebia de outras igrejas para poder pregar em Corinto. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Então Paulo não pegou nada dos irmãos de Corinto, ele passou necessidade por lá, né? Ele escreveu aqui no versículo 8, tinha necessidade, a ninguém fui pesado, né? Então, os irmãos da Macedônia enviaram os recursos para que ele continuasse a obra. Então veja a situação, meus irmãos, né? Fundou uma igreja em Corinto, os irmãos ali não, né, o ajudaram, mas graças a Deus que os irmãos da Macedônia enviaram o recurso. Então veja a importância, né? Porque se não tiver o recurso, meus irmãos, vai fazer que jeito, né? Precisa dormir, precisa comer, precisa de dinheiro, precisa pagar aluguel, precisa se locomover, precisa vestimentas, então realmente precisa, né? Realmente precisa. Segundo subtópico, tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. É um investimento espiritual que Deus ele abençoa o doador, né? A gente deve fazer por liberalidade, né? A gente deve contribuir por própria vontade, né? Mas como nós já vimos aqui, Deus recebe como um sacrifício a Ele, né? E Deus abençoa aquele que doa. Vamos ler esse texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 8. Eu coloquei aí na tela, que diz assim, ó, versículo 6. E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, também colherá pouco.
E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então veja que a bênção aqui, ela é proporcional à sua generosidade. A bênção, ela é proporcional à sua generosidade. Então, preste atenção nisso, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós cremos que ela é inerrante, infalível e ela é a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia é a verdade. Então, se a Bíblia está dizendo que se nós semearmos muito, colheremos muito, é uma verdade. Precisamos acreditar nisso. Né? E aqui o Paulo usa o exemplo da agricultura, em que a quantidade de semente é muito menor da quantidade que se colhe. Né? A semente vai caber num punhadinho na sua mão ali, você vai semear, e a sua colheita vai ser algo maravilhoso, vai ser algo grandioso. Né? Então, o que se semeia é muito menor do que o que vai se colher, né? Mas é proporcional. Né? O tanto que eu semear é o tanto que eu vou colher. Né? Versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse texto aqui, ele tem umas palavras que são interessantes, que eu grifei, que é o seguinte: cada um contribua. Então a contribuição, ela é individual. Ela é individual. Cada um vai fazer a sua contribuição. Né? Segundo lugar, segundo o que tiver proposto no seu coração. Então ela é voluntária. Eu proponho no meu coração e eu faço essa contribuição. Ela é voluntária e ela é individual. Então o propósito, ela vem de mim. Quanto que eu vou ofertar para a oferta missionária? Proponha no seu coração. É um propósito seu. É um propósito seu. Ele segue o texto: não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama, Deus ama aquele que dá com alegria. Então veja, esse ato de ofertar, ele envolve sentimento. Sentimento. Deus ama a quem dá com alegria, com sentimento, com prazer, com satisfação. Né? Eu falei no início aqui que a gente às vezes é meio que artificial, a gente é meio que robotizado. Né? A gente oferta, mas não tem esses elementos aqui. Né? Pediu, eu vou dar. Pá, vai lá e contribui. Mas e a alegria de fazer aquela contribuição? Né? Lá no texto em que Jesus ele está vendo aquela viúva dar a sua oferta, a Bíblia diz que ela deu tudo que ela tinha. Né? E Deus recebeu. E ali é interessante que Jesus estava olhando. E aí Jesus olha a intenção do coração. Quando você está fazendo uma oferta para missões, qual é o seu sentimento? Qual é o seu propósito? Né? Esse texto aqui, ele é maravilhoso. Ele fala: cada um contribua segundo propôs no seu coração, de acordo com o que você fez um propósito, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Então envolve sentimento. Essa lição ela é importantíssima, porque a gente está estudando aqui essas bases, agora a gente pode contribuir com mais, sabendo o porquê, sabendo para onde vai e sabendo até dentro de nós o que eu preciso fazer para poder contribuir. É só botar o dinheiro na salva? Não. É só fazer uma transferência? Um Pix? Não. Isso tem que envolver alegria. Tem que ter prazer, contentamento. Eu estou ajudando um missionário. Pessoas serão alcançadas, serão salvas através da minha contribuição. Pessoas conhecerão a Jesus através da minha contribuição. Igrejas novas passarão a existir no mundo através da minha contribuição. É algo que nos deve trazer prazer e alegria. Prazer e alegria. Esse texto aqui ele é muito claro para nós, eu gosto muito dele, porque nos traz muita clareza. Versículo 8 e 9. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha o versículo 8. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça. E aqui é o texto das contribuições. É o texto
das ofertas. Então, esse ato de ofertar financeiramente é um ato totalmente físico, administrativo, que eu tiro recursos meus para doar ao missionário. E também é espiritual. Ele é espiritual, porque veja que Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que em tudo, tendo sempre em tudo ampla suficiência, em tudo ser suficiente, meus irmãos, sermos também sustentados por Deus. Vocês sejam abundantes em toda boa obra. Então veja, dá a entender que você ofertando ali com alegria, voluntariamente, você vai ser abençoado para você fazer isso ainda mais. Né? Então, quanto mais abençoado você for, mais você vai contribuir, e aí você vai ver a proporcionalidade. Né? Quanto mais eu tenho, mais eu contribuo, de acordo com a bênção que Deus me der. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o Senhor no sustento missionário, o Senhor recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Então veja, meus irmãos, quando a igreja sustenta um missionário, o Senhor também nos sustenta. Então é algo espiritual. O que nós fazemos na igreja é espiritual. Você não está pegando o seu dinheiro e dando para a igreja. Você está sustentando a obra de Deus. Você está abençoando a obra de Deus. E Deus, de igual forma, te abençoa também. A nossa obra aqui, nossa contribuição aqui, o ato de ofertar, ele faz parte do culto. Nosso pastor Sisak, ele quase todas as contribuições, os momentos de ofertar aqui, é um ato espiritual. Ele fala aqui que faz parte do culto ao Senhor. Nosso culto ele é de louvor a Deus, a gente louva também com as nossas ofertas. E também tem uma questão muito importante, que em Provérbios 3 fala assim: honra ao Senhor com a tua renda, com as primícias. Honrar a Deus com aquilo que nós temos. Esse é um ponto importantíssimo. Deus me deu saúde, condições de ter um emprego. Ele me colocou lá. Né? Ele me honra lá. E aqui, né, e em todos os lugares precisamos honrar a Deus, e uma maneira de honrar a Deus é entregando nossas contribuições. O dízimo, que é uma coisa, né, e a contribuição, que é a oferta voluntária. Então é honrar a Deus com aquilo que eu tenho. Honrar a Deus com aquilo que eu tenho. E é bíblico, honrar o Senhor. É o texto de Provérbios 3:10. Com as suas rendas, com o seu recurso. O terceiro subtópico, pessoas financiando a obra divina. Olha que frase interessante, né? Pessoas financiando a obra divina. Então nós, né, pessoas, devemos fazer essa obra. Em Lucas 8, versículo 1 ao 3, um grupo de mulheres acompanhava o nosso Senhor e o serviam com seus bens. Ou seja, sustentavam financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Então veja, meus irmãos, Jesus, sendo Deus, se encarnou, né, nasceu aqui na terra e fez a obra aqui, né, o Deus encarnado. Ele se fez pobre, né, e o texto bíblico aqui de Lucas, vamos ler agora, nos mostra que essas mulheres o sustentavam. Então veja como que é importante, né? Jesus, ele precisou desse sustento missionário, né? Então é algo muito comum e normal para a igreja. Lucas 8:1. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. O texto é muito claro. Com seus bens, né? Com ajuda financeira. Elas ajudavam a Jesus na obra. Olha que interessante. Jesus, sendo Deus, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes. Não poderia fazer aparecer comida do nada e se alimentarem, mas é algo
honroso, meus irmãos, é um privilégio ali aquelas mulheres sustentarem a obra de Deus, Jesus e seus discípulos, e para nós também, porque a obra continua. A obra continua, nós devemos ter isso em mente. Nós, os cristãos, a igreja local, é quem sustenta os missionários. Os missionários, né? Então precisamos ter isso em mente, né? Nossos dízimos e ofertas que fazem essa obra, né? Então tem o missionário que recebe lá, vai agradecer a Deus, orar a Deus por nós. Nós aqui, que fazemos essa contribuição voluntária, né, e com alegria, o Senhor recebe como uma oferta e Ele nos abençoa, nos sustenta também. Então veja como que a obra de Deus ela é completa. Ela é completa. E Deus é bom demais. Deus é fiel. Nossa conclusão, chegando ao final. Nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida. E a vontade divina, a salvação dos perdidos da terra. Então, Deus quer salvar a humanidade, né? E aí, quem está pregando lá? Os missionários. Quem sustenta os missionários? Somos nós. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Meus irmãos, uma lição muito importante leia novamente na sua casa a revista e tenha consciência, né, de que é muito importante, é essencial, tanto para o missionário como para a sua vida. Vimos aqui que é algo espiritual, é um sacrifício a Deus e que Deus nos abençoa, faz parte do culto a Deus. Então, para o cristão não pode faltar essa generosidade, essa contribuição, esse desprendimento de recurso próprio para a obra de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Chegamos ao final da nossa lição. Logo após essa escola haverá a Santa Ceia do Senhor, né? Você terá um outro link aí na rede social, no YouTube, no Facebook, para acessar, para participar da Ceia do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. E mais à noite também, um grande culto às 18h30. Esteja presente se puder, se não, conecte, né, e seja abençoado pela palavra de Deus, né? E não se esqueça, nessa lição de hoje, que as suas ofertas daqui para frente possam ser melhores. Melhores em que sentido? Na sua conscientização, no seu prazer, na sua alegria de participar e de ofertar ao Senhor. Se puder aumentar a quantidade, ótimo. Vimos aqui que o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia abundância também colherá. Se você puder investir mais, faça isso. Deus vai te abençoar grandemente. Mas se você não pode agora, faça propósitos com Deus. Faça propósitos e no seu coração tenha consciência daquilo que você está fazendo, que o Senhor não vai te abandonar. O Senhor vai te sustentar e vai te abençoar no nome de Jesus. Vimos aqui os textos bíblicos. É bíblico, meus irmãos. Creia na palavra de Deus, que o Senhor, Ele é fiel. Vamos orar para encerrar. Deus abençoe em nome de Jesus pela sua atenção, por essa lição. E vamos encerrar aqui e seja atento aos próximos links para participar da ceia do Senhor. Maravilhoso Deus, soberano Pai, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade, pela mensagem, pelo despertamento com relação às contribuições com missões. Meu Deus, nos ajuda a melhorar. Abençoa nossos irmãos que ouviram, que participaram, que possamos estar cada vez mais atentos à palavra do Senhor e também nos desprender para ser mais generosos com a obra do Senhor. Nos ajuda a melhorar, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, seja conosco. Abençoa, receba os cultos do nosso dia. Abençoa os irmãos que estarão participando, os pregadores, as mensagens, os louvores. Receba a nossa vida em tuas mãos. Meu Pai amado, seja conosco. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.